Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 3 da classe de adultos, o corpo e as consequências do pecado. Esta aula do dia 19 de outubro de 2025, que é o meu aniversário de 50 anos, se assim até lá o Senhor me der vida. E se porventura você quiser me abençoar com um Pix de aniversário, vou deixar aqui minha chave Pix e a minha instituição financeira, caso você queira me abençoar. Na lição de hoje, já que eu vou falar aí de aniversário, estou fazendo 50 anos, farei 50 anos, assim Deus me permitir, estou envelhecendo. E é sobre este negócio que eu vou falar com você hoje, é sobre envelhecimento, os prós e os contras, né? As coisas que envolvem, né, na verdade, o envelhecer. É bem verdade que hoje o envelhecer é um caso de desprezo, né? Geralmente os filhos, principalmente, abandonam seus pais em casas de asilo, casas de idoso, asilos, etc. Entretanto, a velhice também ela pode ser uma bênção, que traz o quê? Sabedoria, as questões dos netos, as netas, né? Então é importante nós observarmos e ter maturidade que sim, nós iremos envelhecer. Por mais que hoje alguém seja muito novo, vai ser velho amanhã. Texto áureo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Verdade prática: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Então, o pecado ele vai sempre nos trazer consequências. E geralmente, essas consequências serão sofridas no corpo. E o que acontecerá no corpo se caso, quando nós pecamos? Nossa aula de hoje é sobre este negócio. Introdução. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Observe que assim que o homem pecou diante de Deus, imediatamente foi rompido ali a questão espiritual, foi rompido ali a comunhão. Observe que por conta disso até mesmo a morte física entrou na terra, devido à consequência do pecado de Adão e também o pecado de Eva. Então observe que muitas vezes as pessoas procuram feitos e até outras questões para saber sobre a questão do porquê que eu estou sofrendo hoje. A Bíblia menciona que o homem se queixa dos seus próprios pecados. E nós aqui vemos o pecado de Adão e Eva fazendo o quê? Tendo uma consequência no corpo até os dias atuais. Teve consequência para eles, que no caso eles morreram e nós também morremos, entre tantas outras coisas, dores, enfermidades, doenças, entre tantas outras coisas. Por quê? Porque Adão e Eva deram legalidade ao pecado. Uma vez que se dá legalidade ao pecado, este entra e acaba com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Da perfeição à morte, a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Deus fez tudo perfeito, na mais perfeita ordem e harmonia. O Senhor, ele criou o homem do pó da terra, fez algo extremamente perfeito. Entretanto, isso aqui também vai falar aí do corpo, né? O corpo também, se porventura, se o homem, né, Adão e Eva não tivessem pecado, o corpo deles jamais iriam ser adoecidos, por exemplo, jamais iriam conhecer a morte. Então observe que o pecado trouxe algo muito danoso para a nossa vida. E geralmente toda a consequência do pecado vai estar ligado ao corpo. Existem algumas raras exceções, como por exemplo uma doença talvez
psicológica, até vai afetar o corpo de uma certa forma, mas geralmente ela é interna, né? Ela é mais no psicológico da pessoa, né? Mas de modo geral, o pecado, se bem que apesar de ser psicológico, a pessoa vai acabar deixando de comer também, de se alimentar, então de qualquer forma o corpo vai sempre padecer pelos nossos pecados. Então a Bíblia menciona de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então muitas vezes, é claro, existe uma exceção ou outra, que algumas pessoas sofrem a consequência de um pecado, apesar de não ter cometido, como foi o caso de Jó, por exemplo. Jó não pecou, mas mesmo assim teve consequência no seu corpo sobre uma questão de um possível pecado. Inclusive ele foi cometido de uma chagas, né? Então observe que Jó se coçava com uma telha. Por quê? Porque as chagas se coçavam muito. Então ele tinha, né, essa enfermidade, apesar de não ter pecado. Então todo pecado vai ter uma consequência no corpo, mas nem toda consequência do corpo é uma questão de pecado. Pecado e dor. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Como é que nós estamos envelhecendo? Muitas pessoas estão envelhecendo sentindo dor. Outras pessoas envelhecem, mas envelhecem com saúde. É diferente. Entretanto, mesmo essa pessoa que envelhece com saúde, vou falar um pouco mais à frente, também tem os seus contra, né? Então observe que à medida que o tempo vai passando, nós estaremos mais próximos do nosso fim. Então o nosso corpo vai, consequentemente, indo também por essa questão. Por exemplo, eu estou com um problema na minha visão direita já faz algum tempo. E eu tive conversando com um dos médicos, né, um dos oftalmologistas que estão cuidando da minha pessoa, e ele falou uma coisa que eu achei muito curiosa, que ele falou que a questão da visão geralmente é porque o corpo tem um tempo para envelhecer e o olho também. Então, quando o corpo está vivendo mais do que o olho, do que a visão em si, a visão começa a dar problema. Aí ele brincou comigo. Ele falou: talvez no seu caso você já era para até ter morrido, mas você acabou não morrendo. Então, observe que eu não sei se isso é totalmente verdade o que ele falou sobre a questão do olho, até porque eu não sou oftalmologista, mas eu achei muito curioso essa questão, sabe por quê? Porque nos tempos bíblicos, as pessoas como Matusalém, por exemplo, Matusalém viveu 969 anos. Imagina a visão desse homem, né? Moisés também viveu bastante, né? O próprio jovem viveu bem. Então observe que depois disso, houve-se uma questão das pessoas começarem a viver pouco. Por quê? Porque a consequência do pecado começou a crescer muito. Porque nos tempos bíblicos, vamos combinar, que a alimentação ainda era muito boa. Que a grande questão hoje do nosso corpo é a nossa alimentação. Se eu tenho uma alimentação ruim, o meu corpo certamente também não será saudável. Também a questão do exercício físico, por exemplo. Nos tempos bíblicos era muito exercício, eles caminhavam muito, batalhas, entre tantas outras coisas, faziam eles caminhar, ou seja, mal ou bem estavam fazendo exercício. Geralmente hoje, como é a geração moderna, fica sentada no sofá mexendo no celular. Então não faz um exercício, aí começa a ter tendinite, por exemplo, ter isso, ter aquilo. Por quê? Porque apesar de não estar certamente velho, mas como não tem exercício físico, o corpo acaba também sentindo. Então observe que à medida, por conta disso, há pessoas que envelhecem muito bem. Por quê? Porque tem uma alimentação saudável, principalmente as pessoas aí com mais de 60 anos. Geralmente essas pessoas com mais de 60 anos têm uma saúde muito melhor do que a atual geração. Por quê? Porque a alimentação deles ainda era boa. Agora essa geração, por exemplo, principalmente essa geração de 2000 para cá, é uma geração que é mais fast food, essas coisas todas e tal. Então a saúde começa a se deteriorar muito rápido. Então o corpo acaba sentindo o envelhecimento. Então o corpo acaba envelhecendo e envelhecendo sem saúde, consequentemente com doença, com dor, com enfermidade. Então a pessoa sofre e sofre muito. Outros têm uma alimentação melhor, como esse povo daí que hoje tem 60 anos ou mais, tem uma saúde ainda um pouco melhor. Então observe que o pecado vai trazer consequência para o corpo, né? Principalmente a dor, mas também a questão
da falta de exercício, de uma boa alimentação também. Velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado: a gerontofobia, um terrível e mórbido, ou seja, doentio, medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. Quantas pessoas hoje, principalmente essas pessoas aí que hoje têm mais de 60, possivelmente já são até avós, né? Eu conheço pessoas com 50 anos que já são avós. Então observe que a velhice, ela é uma questão de honra também. As pessoas que hoje estão envelhecendo com saúde, né, essa geração aí que tem mais de 60 anos, tem seus netos, suas netas, então tem uma vida amorosa, né, tem aquela questão do neto, meu netinho, a minha netinha. Então observe que também tem essa questão da gerontofobia, as pessoas têm um medo doentio de envelhecer. E isso não faz nenhum sentido. Por quê? Porque tudo envelhece. Tudo vai envelhecer, por melhor que fique. Por exemplo, o mel, ele não envelhece. Se você tiver um mel aí de 1000 anos, é como se ele tivesse acabado de ser feito. O mel, ele não envelhece, né? Ele tem 1000 anos, pode ter 1000 anos, tem 1000 anos de idade. Mas o seu conteúdo, ele é o mesmo de um mel novo, quando ele era novo. É diferente de nós. Nós envelhecemos e sentimos o envelhecimento. Por exemplo, a questão do vinho é uma questão bastante curiosa. O vinho, ele tem dois segmentos práticos. O vinho, geralmente, quanto mais velho ele for, melhor. Mas existe uma diferença. Se o vinho for de boa qualidade e for bem armazenado, ele vai ficar bom, ele vai ficar melhor. Lembra lá de João, capítulo 8, que fala ali sobre quando Jesus transformou água em vinho? Pois bem, então isso é um ponto. Foi tudo feito perfeitamente, então o vinho vai ficar bom. Entretanto, se o vinho for de uma péssima qualidade ou for mal armazenado, à medida que ele vai envelhecer, ele não vai ficar bom, ele vai virar o quê? Vinagre. Então observe que o envelhecimento, ele é inevitável, nós iremos envelhecer. Agora, como é que nós vamos envelhecer? Nós vamos envelhecer como vinagres ou como vinhos? E vinho aqui eu quero dizer não no sentido da bebida alcoólica propriamente dita, mas o vinho no sentido mais de remédio, como foi o caso de Timóteo, por exemplo, que usava para um problema no estômago e também para uma questão de alegria também. Jesus também não transformou água em vinho naquele casamento. O que criou ali? Criou-se uma alegria. Então, é nesse sentido que eu quero dizer. Então, as pessoas hoje estão negando a sua idade, né? As pessoas hoje têm vergonha de dizer a idade. Não, eu estou ficando velho, eu tenho tantos anos, eu não vou falar. E acabam, infelizmente, até cristão fazendo o quê? Mentindo a idade. E isso é algo terrível, porque as coisas começam assim. Começa uma mentirinha hoje, uma mentirinha amanhã, e daqui a pouco está virando um mentiroso de marca maior, né? Então observe que nós não devemos de maneira nenhuma esconder a nossa idade, uma vez que se eu estou novo, então eu estou na flor da idade, por que eu vou mentir a minha idade? Por que eu vou esconder a minha idade? Por outro lado, se eu estou velho, glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor me permitiu estar aqui até hoje. Então, de qualquer forma, o envelhecimento para o cristão é algo bom. Agora, mais uma questão importante que é bom ressaltar. Nós devemos manter o nosso corpo com o quê? Com boa alimentação e exercício. Sinopse: o ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e a morte física como consequência da queda. E se você concorda comigo até agora, já deixa seu like aí. A responsabilidade humana, o corpo e livre-arbítrio. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem ou para o mal. Em outras palavras, você faz com seu corpo o que você quiser. Entretanto, a Bíblia vai nos orientar que de todas essas coisas te trará Deus a juízo, né? Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, né? Te trará Deus a juízo, está lá no último versículo. Então, observe que nós temos o livre-arbítrio. Então, o que eu vou fazer com esse meu livre-arbítrio? Eu vou fazer o bem ou eu vou fazer o mal? Para que lado que eu vou?
Então é importante nós notarmos que se eu tenho um livre-arbítrio, eu também estou preso às consequências desse livre-arbítrio. Como isso é possível? Se eu sou livre, estou preso na consequência? Sim. Se eu faço o bem, lembra lá de Gálatas capítulo 6, versículo 7, que de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também se fará? Pois bem, se eu estou plantando coisa boa, certamente eu vou colher coisa boa, mas o contrário também é verdadeiro. Então observe que quando eu faço algo bom com o meu corpo, para a glória do nome do Senhor, eu terei mais vida e saúde no corpo. E assim eu poderei viver mais e viver melhor. E eu vou te lembrar também uma outra questão muito interessante, é sobre Êxodo, capítulo 20, versículo 12, né, que fala que honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então observe que, além de tudo isso, eu tenho que honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? É obedecer, é ter respeito pelo meu pai e pela minha mãe, é não colocá-los no asilo quando eles envelhecerem, por exemplo. E também muito menos agredir, né? Muito menos. A potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Eles usam uma palavra chamada sadomasoquismo, que consiste no seguinte: a pessoa se tortura. Isso geralmente também é muito usado na questão das pessoas que têm relações íntimas, né? Então, no momento da relação íntima, e isso aqui não cabe para o cristão, é bom deixar isso aqui bem claro, isso aqui é uma questão do mundo, né? O mundo quem faz isso. Então, o que eles fazem? Eles começam a se ou mutilar, ou se fazer algo do tipo, né? Tem algumas coisas assim que é bem, até meio perverso de falar, é bem bizarro, né? Eu diria, para falar aqui, para comentar aqui, mas geralmente é mais uma questão de agressão. E até em casos mais extremos, até um sofrimento mais agudo, né? mais forte, né? Como queimaduras com pontas de cigarro, por exemplo, e aquela cera vela de quente, por exemplo, só para te dar um norte, né? Que não sei se vocês têm conhecimento desse negócio. Então observe que essa potencialização do sofrimento, muitas vezes o ser humano ele tem prazer em sentir dor. Ele tanto provoca dor em outra pessoa, como também ele gosta de sentir dor. E aqui cabe uma questão muito importante, que é sobre crianças e adolescentes, que são pessoas muito mais vulneráveis, também pessoas idosas, também vou incluir aqui. Que faz o quê? Essas pessoas, né, crianças, adolescentes e idosos, são pessoas que muitas vezes sofrem esses tipos de sofrimento, porque o seu filho, sua filha, neto, pai, mãe, independente aí, acaba levando para o filho, né, para a criança e para o adolescente, ou mesmo para uma pessoa com mais idade, um tipo de agressividade. E a agressão, nesse caso, a agressão, na verdade, né, o NPA, né, aliás, o PNA, o princípio de não agressão, na verdade, é a conduta de qualquer pessoa, né? Sendo cristão ou não, ninguém deve agredir ninguém, em hipótese alguma. Entretanto, muito mais nessa questão de crianças e adolescentes e pessoas idosas. Por quê? Porque eles não têm como se defender. Portanto, é uma covardia, é uma crueldade, umas questões dessas, e infelizmente acontece. Inclusive, há infelizmente, alguns obreiros que inclusive agride o seu cônjuge, né? A sua esposa, né? Agride tanto com palavras, né? Como também na agressividade física, né? Propriamente dita. E isso é uma vergonha, é algo vexatório, porque na verdade uma pessoa que faz isso, um obreiro que faz isso, ou um cristão que faz isso, ele sabe que na verdade não é para o céu que ele vai. Porque Deus odeia a violência, como nós vemos lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Sinopse: mesmo após a queda, o ser humano possui livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas que afetam o corpo e a vida diante de Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, você aproveita para se inscrever aqui no canal. E assim, todas as vezes que eu enviar um vídeo novo, você será notificado. Do abastecimento à glorificação. A realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó.
ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Como dizia, né, uma antiga aluna minha, doença não dá em poste. E é uma verdade. Então, mesmo nós, há um texto bíblico bastante curioso que algumas pessoas estavam observando um moço que era cego e perguntaram para Jesus: Jesus, por que este moço é cego? Quem foi que pecou? Ele pecou ou foi seus pais que pecaram? Jesus falou: nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas isso é para quê? Para a glória do nome do Senhor. Ou, em outras palavras, independente da pessoa, nós iremos padecer alguma enfermidade. Por exemplo, eu estou com esse problema na visão já faz um tempo. Então, observe essa questão. O próprio Jó, por exemplo, como eu já havia dito, ele sofreu uma enfermidade sem ter pecado. Então, a enfermidade dá em todas as pessoas, independente se é cristão ou não, vai ter doenças. É claro que quando uma pessoa é cristã, geralmente ela tem menos doença. Por quê? Porque a doença ela está atrelada a questões principalmente de bebidas alcoólicas, por exemplo, uso de cigarros, por exemplo, entre outras coisas. Então, como o cristão não faz uso dessas coisas, então tem de ter uma saúde melhor. Não passa noites e noites na madrugada dentro, né, fazendo isso ou fazendo aquilo. Às vezes nós fazemos o quê? Nós vamos para a vigília. Mas quando isso faz, geralmente é uma vez por mês, né, dependendo aí de cada um. Mas a pessoa do mundo, geralmente ela vai para a gandaia, como diz o outro, né? Quase todo dia, todo final de semana, então bebe, aí fuma, e passa a noite em claro, e perde a noite de sono, então o corpo vai sentir, não hoje, porque a pessoa está nova, mas à medida que ela vai envelhecer, e isso aqui é uma questão também bastante curiosa, que geralmente o cigarro, por exemplo, e a bebida, eles não destroem por fora, eles destroem primeiro por dentro. Então, quando está por fora, é porque por dentro já está tudo acabado. Então, as pessoas que bebem e que fumam, por exemplo, eles se olham no espelho e se veem muito bem, então para eles está tudo bem. Mas, na verdade, essas drogas, na verdade, destroem a pessoa por dentro. Então, observe que é importante nós notarmos que a doença, independente da pessoa beber ou não, ela terá sim alguma enfermidade. Há pessoas que têm uma saúde de aço que não tem, é difícil de ter enfermidade, muito difícil. E eu mesmo sou uma pessoa que é muito difícil ter enfermidade, muito difícil. Entretanto, observe que agora eu estou com esse problema na visão, que me dificulta muito a leitura, eu tenho muita dificuldade de ler, até mesmo no celular, por exemplo, eu tenho que usar o brilho máximo do celular, como na verdade eu usava brilho zero. A minha visão realmente ela está muito afetada. Então observe que ainda que eu esteja na presença do Senhor, eu estou sendo acometido de uma enfermidade, e outras pessoas também são. Então, independente disso, e é bom deixar isso claro. Então, observe, por exemplo, aqui no nosso caso aqui do Timóteo, como eu havia falado, ele usava o vinho para quê? Para um problema que ele tinha no estômago. Hoje nós não precisamos beber um vinho para porque temos um problema no estômago. Por quê? Porque hoje nós temos remédios aí, a medicina está bem avançada nesse aspecto, então nós não precisamos fazer mais uso desse negócio. Mas observe que a realidade das enfermidades é essa, ela dá em todas as pessoas. Enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana, né? Talvez aí você esteja aí com seus 60 anos, por exemplo, 70 anos, dependendo das circunstâncias, principalmente se você for homem, trabalhou muito durante a vida, né? Muitas cargas pesadas, trabalho pesado, geralmente com obra, por exemplo. Então é possível que hoje você faça o quê? Fique muito com as suas pernas inchadas. Isso também é mulher também. Fica muito tempo em pé fazendo o almoço, né? Fazendo a janta durante a vida toda. Então quando chega a uma certa idade começa a ficar com as pernas muito inchadas. Começa a ter muita fraqueza. Porque má alimentação, isso, aquilo. Não, é a questão da idade mesmo. A idade pesa mesmo. E aqui não cabe essa questão de que eu estou envelhecendo, então não sirvo para nada. Muito pelo contrário, o envelhecer é uma dádiva. O envelhecer é um presente de Deus.
Porque quantas pessoas hoje estão morrendo de formas, inclusive com bala perdida, por exemplo, entre tanto acidentes e tudo mais, mas você está o quê? Envelhecendo na presença de Deus. Então, o Senhor está te dando um presente de envelhecer. Por exemplo, se Deus me permitir, no dia desta aula eu estarei completando 50 anos. E hoje eu estava na minha casa meditando, eu perdi as contas de quantos amigos muito mais novos do que eu já partiram para a eternidade. Por quê? Porque muitos deles, talvez a maioria, não estavam na presença do Senhor. Então, se perderam numa questão, por exemplo, por causa de envolvimento com pessoas que eles não deveriam, faziam o que não deviam, andavam com quem não deviam. Então, lembra que a Bíblia menciona? As más companhias faz o quê? Corrompe os bons costumes. Então, isso vai tudo ressaltar onde? Onde que isso vai aparecer? No corpo. Então, muitas vezes, eu fico às vezes analisando, apesar de eu fazer apenas 50 anos, estou aí na metade da vida, se Deus assim me permitir, não sei até quando Deus vai me dar vida, mas muitas pessoas que estudaram comigo, por exemplo, não estão mais aqui. Pessoas que eram das crianças junto comigo, que cantavam nas crianças junto comigo, já partiram para a eternidade. Por quê? Porque estavam fazendo coisas erradas, coisas que não deviam, estavam se envolvidos com tráfico, por exemplo, entre tantas outras coisas. Então, a questão do envelhecer é uma dádiva, é um presente. Agora, haja vista que verdadeiramente, à medida que nós vamos envelhecer, vai ter uma perna inchada aqui, uma dorzinha lá, um braço que não levanta hoje. Então, isso é da vida, isso é da velhice mesmo. O corpo começa não ajudar muito, né? É como se nós fôssemos uma máquina enferrujada. Então, como é que nós tiramos esse ferrugem? Na máquina é com óleo, e nós é com exercício, com boa alimentação, é fazendo uma caminhada. Então, isso vai ajudar a circulação e assim o nosso corpo ficará melhor. O corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação é uma redenção completa, inclusive do corpo. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Então, hoje, que nós estamos aí com as pernas inchadas, né? Sentindo dor aqui e dor ali, por exemplo, meu braço direito também, eu também estou com um problema no meu braço direito. Então, eu tenho muita dificuldade hoje, né? Então, não estou nem tão velho assim, mas já estou começando a sentir o peso da velhice. Entretanto, há algo extraordinário para a nossa vida. O que é? É o nosso corpo glorificado. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós teremos o nosso corpo o quê? Glorificado. Então, não vai ter mais dor, não vai ter mais enfermidade, não haverá mais pranto, não haverá mais pé inchado, não haverá mais isso, mais aquilo. Isso tudo vai acabar. Porque o nosso corpo será glorificado para a honra e glória do nome do Senhor, e nós estaremos entrando nas mansões celestiais. Portanto, agradeça a Deus a oportunidade de estar envelhecendo. E se porventura você é novo, lembre-se, se você é uma pessoa nova, lembre-se, hoje você é uma pessoa nova. Amanhã você vai envelhecer. E, mais uma vez, envelhecer é um prazer, é uma dádiva, é um presente. Se você é novo, continue glorificando o nome do Senhor, porque você está na flor da idade, está com todo o seu vigor. Então, use esse vigor para a honra e glória do nome do Senhor, para o reino de Deus. Sinopse: apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação, quando o seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. Se você está gostando da lição até agora, compartilhe a aula com alguém, assim como você que também ama a escola bíblica dominical. Conclusão: apesar de todo o abatimento e sofrimentos que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Em outras palavras, resumindo, embora nós podemos ter uma vida com saúde durante a nossa juventude e até uma certa idade,
mas depois da idade nós podemos ter uma enfermidade, ou ainda nós não sentirmos a enfermidade, vivermos uma vida plena, sem enfermidade, sem dores, sem sofrimentos no corpo, saiba que, independente de como nós estamos vivendo a nossa vida, basta isso, saber que em Cristo nós teremos um corpo glorificado e tudo isso ficará para trás. Portanto, independente da dor que você sente hoje, é horrível viver com dor, mas essa dor passará. Ainda que nós venhamos até mesmo morrer com esta dor, saiba no seu coração que o importante na vida, de verdade, é ter o corpo glorificado, ser salvo na pessoa de Cristo. É claro que se puder termos saúde nesta vida, melhor. Mas entre uma coisa e outra, lembre-se, termos um corpo glorificado para a honra e glória do nome do Senhor. Revisando o conteúdo, número 1. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Número 2. A gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade, né? Ou seja, pessoas estão até com uma certa idade, até nova, mas estão tendo um comportamento de pessoas completamente mais novas, porque estão ansiosas, estão medrosas com o fato de envelhecer. Eu tive um amigo que ele tinha medo de morrer, de ficar velho e morrer. Acabou que morreu antes, né, do envelhecimento, apesar que esse morreu por causa natural, né, não foi uma questão aí de outras situações erradas, mas ele acabou partindo para a eternidade e até com uma certa idade, tinha uns seus 55, 60 anos mais ou menos. Ele tinha muito medo de envelhecer, tinha muito medo de morrer e acabou que verdadeiramente morreu e não viveu para envelhecer, né? Acabou não criando aí o seu grande medo, né? Que era envelhecer. Número 3, somos responsáveis pelo uso do corpo, ou melhor, somos responsáveis pelo uso de nosso corpo para o bem ou para o mal. Número 4, sim, precisamos ter sinceridade. Sim, precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé, se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Jó capítulo 1, versículo 20 até o 22, Jó 19 ao 35. Número 5, nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você venha verdadeiramente não sentir no corpo as consequências do pecado, porque você vive uma vida de santidade ao Senhor. Mas saiba que mesmo você vivendo uma vida de santidade que você vive hoje, você envelhecerá. Então, com a velhice virá também os netos, as netas, as alegrias da vida, mas também virá algum sofrimento, algum enfado, alguma dor, alguma enfermidade. E você precisa ter maturidade cristã, uma maturidade bíblica para compreender que essas coisas, infelizmente, acontecem, mas tenha no seu coração a esperança e a certeza de que o seu corpo será glorificado naquele grande dia para morar nas mansões celestiais com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que lá nós não sentiremos nenhum tipo de dor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!